Não sei se você já respondeu a primeira, mas olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil É. foi quando eles não acreditaram no meu chamado, cara. Eles quem? O pessoal da igreja, da minha É? igreja. Eu já até contei várias vezes, né? Esse testemunho. Acabei não contando aqui, né? É. Mas quando eu voltei de Belo Horizonte, eu tinha feito seminário, e aí eu recebi aquela palavra, né? Eu te trouxe daquela cidade porque eu tenho uma obra aqui, eu vou restaurar a sua vida. E aí Deus restaurou minha vida na área sentimental. Conheci a Thaís, né? E a partir daquele acampamento, uma semana depois, o pastor da minha igreja me chamou para atuar junto com ele, com os jovens. Eu fiquei uns 7 anos pastoreando os jovens ali. Só que nunca dava resultado, cara. Nunca, não vou falar que não dava frutos, porque muita gente foi tocado, com certeza. Mas eu nunca consegui colocar o pessoal dentro da igreja, cara. Então os cultos iam 5 pessoas durante os 7 anos. Resumindo, nunca deu certo o ministério ali, entendeu? Porque às vezes ia 20, 30 pessoas, às vezes ia 2, às vezes não ia ninguém. Entendi. Tinha que fechar a igreja, não veio ninguém. Aquilo era a minha maior frustração, cara. E o que aconteceu? A própria liderança não estava do meu lado, sabe? Eu vim de Belo Horizonte, eu trouxe muitas ideias novas. E acabou criando meio que ciúme e tal. Até que chegou um dia, eles me chamaram numa reunião e eles disseram o seguinte: pastor, nós estamos aqui para te dizer o seguinte. Primeiro que você não tem um chamado para pastor. A gente não vê isso em você, entendeu? Nós estamos falando assim, amigavelmente. Mas você é muito bom para aconselhar alguém, por exemplo. Mas para pregar, não, cara. Cara, suas pregações são muito ruins, cara. E dá sono. Você já reparou que nem a gente da liderança tá indo nos seus cultos, cara? Porque é muito ruim te ouvir, cara. E falaram assim... Nossa! Não. Eu não sei de onde que eu criei força. Eu falei, gente, primeira coisa, eu quero até agradecer vocês. Porque agora vocês estão falando a verdade. Eu nem sabia disso. Vocês não têm obrigação nenhuma de gostar das minhas mensagens. Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos encerrar por aqui. Eu não vou continuar. Beleza. Eu achava que eu era forte, cara. Mas as 2 semanas seguintes... Entrou no coração. Poxa vida, cara. Eu já tava frustrado porque eu tinha falado pro meu pai que eu tinha um chamado. Pra minha família toda, né? Que Deus falou... Eu falei pra ele. Deus falou pra mim. Eu vou pregar no Brasil inteiro e pessoas de fora. E eu pensei, gente... Nem o povo da minha igreja quer me ouvir. Eu fiquei 2 semanas. Minha esposa me ajudou muito nesse processo. Ela falou, você vai liberar o perdão. Você não vai guardar mágoa. Você não vai deixar de ir na igreja. Não vai mudar nada. Eu sei quem você é. Você não tem que provar nada pra ninguém. Entendeu? Mas eu tava muito frustrado, cara. E eu pensei, gente, por que Deus faz isso, cara? Deus promete uma coisa e depois parece que não acontece. E eu comecei a falar, Deus, então me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra o próximo passo. Quando chegou domingo de manhã, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, meu filho, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Cria uma página no Facebook. Eu vou começar a te usar lá na internet. E eu vou resgatar muita gente lá. Mas falou assim, é muito forte, cara. Foi bem claro pra você. Não sei explicar, entendeu? Como que é. As pessoas querem, mas como? Não sei explicar. Foi uma certeza tão grande que eu tinha que criar uma página no Facebook e começar a falar de Deus lá. Na segunda-feira eu criei. O que aconteceu? Ninguém curtiu meus posts. Passou o 2º dia, 3º dia, ninguém queria saber, cara. Primeiro eu pensei, eu vou passar vergonha, porque eu contei esse testemunho. Eu falei, gente, Deus falou comigo que ia procurar uma página, que ele vai me usar lá. Todo empolgado, eu pensei, vou passar vergonha. Tá vendo? Ninguém curtiu, ninguém comentou nada. Quando veio, brotou. Um curtidinho ali no Facebook, um comentário, nossa, tal. Quando veio o assunto era, gente, quem que é esse padre? O povo achava que eu era padre, sabe? É? Porque era PR Antônio Júnior. Por isso que hoje eu coloco pastor mesmo, entendeu? Sei. E a sigla de padre é PE. Ah, é verdade. Não é PR. É PR, E pastor. o povo falava assim, gente, esse padre é diferente, congregação que ele é, que paróquia ele é. E aí eu tinha que ficar explicando toda vez. Aí eu liguei lá no Facebook, na época tinha um contato, hoje aí. E eu falei, gente, por favor, coloca pastor pra mim, só pra tirar a dúvida, né? Resumindo, esse foi o momento mais difícil, cara. Porque foi onde eu senti que eu cheguei no fundo, assim, não sabia mais o que fazer, cara. Eu tinha uma palavra. E aí, o que acontece? Hoje, todo o meu ministério, eu me baseio nessa palavra.
que acontece? Existe uma palavra que chama a palavra rema. É uma palavra revelada. Rema? Rema. Existe a palavra que está escrita. Uma coisa, eu leio um versículo ali, está escrito. Aquilo me edifica, é a palavra de Deus. Mas uma coisa é quando aquele versículo te toca de uma maneira profunda. Entendi. Ou seja, é uma palavra rema. Veio uma palavra revelada de Deus para você específico, entendeu? Então Deus ali, ele me deu carta branca. Ele falou, faz o que eu estou mandando, lá eu vou te usar. Então hoje eu vejo os testemunhos, milhares, cara. Nossa, não canso de ouvir testemunho de pessoas que tiveram a vida transformada, mudaram, se converteram. O marido nunca buscou a Deus, agora está ouvindo minhas orações, está diferente, Jesus está entrando na vida dele e tal. Quando eu escuto isso, eu dou a glória a Deus, porque não veio de mim. Eu estou apenas trilhando o caminho que Deus me deu, entendeu? Quando Jesus estava no barco, ensinando as pessoas, os discípulos estavam voltando de uma noite cansativa e frustrante. Por quê? Tentaram pegar peixe e não pegaram nada. E eram pescadores profissionais. E Jesus só simplesmente virou e falou para eles o seguinte: gente, lança a rede lá no fundo, onde a água é mais funda. Pedro na hora começou a rir, né? Pô, Jesus, você não tá entendendo. Nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada, cara. Mas Pedro falou uma coisa que definiu tudo. Ele falou, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Porque Jesus liberou a palavra. O que acontece? Na hora que eles lançaram a rede, não tinha peixe, cara. Eles tentaram a noite inteira. Encheram 2 redes ao ponto de quase rasgar as redes. Teve que chamar outro barco. Na hora, Pedro ficou assim, assustadíssimo, né? E ele chegou, prostrou diante de Jesus e falou, Jesus, esquece de mim. Eu não sou merecedor, eu sou o pior dos pecadores. E Jesus falou, não. A partir de hoje você será pescador de homens. E aí, por que deu certo? Por que o milagre aconteceu e na noite anterior não? Porque eles precisavam de uma palavra. Basta uma palavra que Deus te fala, se você obedecer ela, o milagre acontece. Quando Pedro viu Jesus andando... Não era falta de fé. Não, Deus permitiu aquela frustração justamente para ensinar isso para eles. Vocês precisam buscar em Jesus uma palavra. Quando Pedro viu Jesus vindo sobre as águas, Pedro falou, mestre, deixa eu ir até você. Ele não foi. Ele simplesmente falou, Jesus, deixa eu ir. Na hora que Jesus falou, venha Pedro. Aí ele foi. Quando ele foi, o milagre aconteceu, cara. Ele andou sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas. Mas ele só andou porque existia uma palavra ali embaixo. Era como uma ponte invisível, entendeu? Entendi. No qual ele andava. Quando ele duvidou da palavra, aí ele afundou. Porque veio os ventos. O diabo não queria, né? Que ele vivesse, experimentasse, tivesse aquela experiência. Porque aquilo seria uma chave, assim... Ia mudar, né? Mudar a visão. Opa, Jesus falou, acontece. Entendeu? Inclusive, esse testemunho tem um livro que chama Quarta Dimensão. Em que o pastor David Jung Po, acho que é esse, é o pastor da maior igreja do mundo. Ele conta de um exemplo, ele fala muito disso nesse livro, sobre a palavra revelada, de 2 irmãs na fé, né, 2 mulheres de Deus, que foram numa vigília, só que tinham que atravessar de barco para chegar nesse lugar. E elas pensaram, mas Jesus andou sobre as águas. Se a gente entrar nessa água aqui, crendo, com fé mesmo, ainda mais que nós estamos indo orar, Deus está vendo nosso coração, com aquela fé de criança, cara. No dia seguinte, chegou nos jornais, o Deus dos cristãos abandonou essas 2 crianças, essas 2 moças. Elas morreram afogadas. Porque elas não tinham uma palavra rema sobre aquilo. Você entendeu? Aconteceu porque Jesus falou com Pedro. Ele não falou comigo, não falou com você. Vai tentar andar, não vai andar. Então existe uma palavra revelada. Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E eles foram mesmo. Nós não vamos, às vezes. Às vezes tem muita gente que está nos ouvindo que nunca vai deixar de ser uma dona de casa. Mas ela pode pregar o evangelho na casa dela. Mas ela não recebeu essa palavra. Não quer dizer que nós não devemos pregar. Por quê? Não é somente uma passagem que a gente pode se basear. Você tem que olhar toda a palavra. Em vários momentos a Bíblia diz que devemos evangelizar. Devemos falar de Deus. Agora, evangelizar o mundo, aí precisa ser uma palavra específica. Você não pode sair do Brasil, vou lá para a China evangelizar. Se você não for por obediência a uma palavra, você não vai dar conta. Cara. Você vai voltar para trás. Então,
eu já tinha uma palavra. Em vários momentos, eu pensava, eu só preciso gravar. Porque uma vez uma moça chegou pra mim e falou, pastor, mas como é que é? Você põe 3 vídeos por dia no YouTube, de segunda a segunda. Como que você faz isso? Ao mesmo tempo ora? Porque eu imagino, você deve orar cada mensagem. Você vai lá no quarto, ora. Eu falei, irmã, se eu fosse orar por cada mensagem que eu vou fazer, uma que não vai dar tempo de gravar o vídeo. Tem horário pra pôr o vídeo. Eu simplesmente creio no que Deus falou pra mim lá atrás. Que Ele ia me usar na internet. Então eu simplesmente creio e eu vejo os milagres acontecer. Então não depende de mim. Os pastores, muitos pastores, né, já falaram, pastor, mas como é que você chegou nos 10 milhões de inscritos no YouTube? Qual o segredo? Ué? Obediência. Eu recebi um chamado específico. Todos vão bombar? Vão viralizar? Não. Às vezes um é para uma pessoa específica, para um grupo específico. Às vezes vai ter um grupo específico de pessoas, ou às vezes Deus vai usar ele em outra área, entendeu? Às vezes não é o chamado dele para isso. Ou às vezes também, não é todo canal que é para ter 10 milhões. Ele vai falar com um pessoal, um grupo bem menor, né? Exatamente. Deus não vê isso. Deus não vê quantidade, Ele vê fidelidade. Exato. Se eu estou sendo fiel àquilo, né, que eu recebi. E às vezes tem pessoas que já têm uma palavra, Deus já falou com ela de alguma maneira, e hoje a pessoa não faz nada. Eu vou te dar um exemplo. Quando Moisés chamou os israelitas, Deus já tinha dado a palavra para ele. Você vai libertar o meu povo. E de repente chegaram de frente para o Mar Vermelho. E o povo começou a clamar, reclamar. Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? Porque agora aí, ó, tá aí os faraós aí e tal. Os cavaleiros aí de faraó. A gente frente a esse mar, nós estamos encurralados. E na hora Moisés falou, acalma, gente, né? Tão somente acalmem-se. E aí Deus falou com Moisés, Moisés, manda esse povo parar de clamar, de reclamar, e mande o meu povo que marche. Entendeu? Por que Deus falou isso? Porque se Deus falou que ia libertar, ia libertar. Entendeu? Para abrir um mar é só se tiver uma palavra de Deus mesmo, entendeu? E na hora que eles começaram a marchar, eu imagino que eles foram gradativamente, sabe? Claro. A minha visão. Não abriu tudo até o finalzinho. Eu acredito que à medida que eles foram dando os passos... Tinha que acreditar. Pra acreditar. Senão ia ser fácil, né? Então, ao mesmo para depender ali, entendeu? Mas chega um momento que às vezes nem oração adianta mais. Você tem que obedecer. Entendeu? Obedecer, né? E aí eu obedeço e vejo, cara. Inclusive uma vez eu fui numa vigília, eu tava muito mal. Eu tava cansado. Porque não tava tendo mais tanto resultado na minha visão. E eu achei que eu estava sem inspiração. Porque eu já gravei mais de 3 mil vídeos. 3 mil canal. Vídeos? Nossa. E eu tava sem inspiração. Aí eu pensei, vou orar. Vou lá, fui na vigília. Cara, você acredita que eu cheguei lá na vigília? Uma senhorinha orou por mim. E ela falou assim, eu não te mandei? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô colocando uma caneta na sua mão agora. Tudo que você assinar, eu vou colocar a mão. Tudo que você assinar. Vou assinar um cheque. Tudo que você escrever, eu vou colocar a mão. Isso eu tava no começo ainda. Eu só escrevia, eu não fazia vídeos ainda. Tá. Falei que tava sem inspiração para texto. Entendi. Porque eu montei um site. Pensei que era para vídeo. Tá. A partir dali, cara, eu nunca mais duvidei. Eu falei, não, tudo que... só vai, deixa cara. Fluir. Não, vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo. Teve muita gente que perguntou sobre toque religioso. Toque religioso. Pastor, eu tenho toque religioso. Fala sobre isso. Aí outro dia, a pessoa falou, eu tenho toque religioso, pastor. Tô sofrendo demais. Faz um vídeo sobre isso. Fui pesquisar. Aí eu fiz toque religioso mesmo? Tem. Nossa. Aí vai escutando. Aí um dia eu gravei um vídeo. Assim, simples, cara. Procurei saber sobre. E eu falei, gente, eu imagino quem passa por isso vive crises terríveis de pânico, medo, vontade de se matar. Falei, vamos orar agora. Vamos repreender isso aí. E outra, se for algo físico, procura um médico. Um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, né? Porque, resumindo, gravei o vídeo. Há 2 semanas atrás veio um casal encontrar lá na minha igreja e falou, pastor, cara, a mulher só chorava, você não tá entendendo. Ela falou, pastor, a minha vida mudou quando eu assisti aquele vídeo. Poxa. Porque ninguém entendia eu. Eu fiquei 3 anos sofrendo. Eu passava de frente imagens, porque ela era católica desde criancinha. Foi coroinha, fez tudo que tinha que fazer na igreja. Então ela tinha aquela ideia de que tudo era sagrado, jamais podia pensar algo contra. Por causa disso, que é a questão da lei que a gente pensa das regras, né? Aí que ela pensava, cara. Ela passava de frente uma imagem,
começava a vir pensamento de xingamento. Mas os piores xingamentos. Via Jesus, xingamentos. Por fim, ela já estava tendo pensamentos sexuais com Jesus, com coisas consideradas sagradas, entendeu? E com a pessoa da igreja. Dentro da igreja, pensamentos sexuais o tempo todo. E ela, obviamente... Aprendendo. Não era evangélica. Não era não. Não conhecia disso. Aí, quando ela chegou no fundo do poço, ela fez uma oração. Ela falou, Deus, se o Senhor não tirar de mim, acaba com a minha vida. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Aí ela pesquisou um vídeo. Nem sei o que ela pesquisou. O meu vídeo apareceu já de cara, entendeu? E eu falando, e ela falou, pastor, enquanto você falava, minhas lágrimas desciam. Eu fui liberta falando daqui. Comigo, né? Falando comigo. Sabe? Eu acho as minhas mensagens tão simples que eu já tento nem prestar mais atenção no que eu penso. Porque quando eu prego ou quando eu faço um vídeo, eu me sinto assim, nossa, gente, mas não é possível que alguém vai gostar de um negócio desse. Só que eu vejo os testemunhos, eu tenho dificuldade para acreditar, cara. Porque eu penso, não é possível. Acho que a pessoa falou para me agradar, né? Mas a pessoa fala, pastor, minha vida mudou. Você não tá entendendo. Olha, eu batizei esse tempo atrás um moço, era viciado em cocaína. Ninguém, todo mundo, assim, deu caso perdido. Ele assistiu um vídeo meu, o cara realmente se converteu. Então, assim, não sou eu. É o poder da palavra de Deus, claro, que está acontecendo, que tem feito essas coisas, entendeu? Com certeza. Eu tenho até um áudio aqui, ouvi faz 2 dias. O cara mandou pro Marco, um amigo meu, falou, Marcão, chegou um menino aqui na nossa igreja, cara. Família inteira de terreiro, de candomblé. O menino se converteu através de um vídeo, um tal de pastor Antônio Júnior. Nem sabíamos quem era, tal, né? Você acredita que esse menino chegou aqui sedento por Deus, buscando a Deus, aceitou Jesus em casa, sozinho. Nossa. A família inteira veio, a mãe abandonou essas práticas da religião, toda a família se converteu. Aí nós fomos procurar saber, descobrimos que você é amigo dele e tal, sabe? Eu vejo isso, cara, eu só penso, toda honra, toda glória pertence a Deus. Não mereço nada, nunca, eu tinha tudo pra dar errado, entendeu? E aí, Deus vai fazendo, cara. Então Deus pode fazer com qualquer pessoa. É isso que eu procuro trazer nos meus vídeos, entendeu? Entendi. Você vê, era uma resposta simplesinha. Relaxa. A segunda pergunta agora, então. Vixe. Iremos morrer um dia, pastor, mas espero que demore muito tempo, né? Que não seja amanhã ou depois. E esse vídeo vai ficar para sempre na internet, assim como todos os seus 3.000 e tantos vídeos. E o pessoal pode voltar aqui e querer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu epitáfio. Deixa uma mensagem para o pessoal. Minhas últimas palavras é que a pessoa, ela ande com Deus. Na Bíblia, sempre eu achava muito bacana quando a Bíblia dizia assim, e Noé andou com Deus, o final da vida deles. Abraão andou com Deus. Enoque andou com Deus e ele já não foi mais visto, ele foi transladado, né? E eu acho que a coisa mais importante na vida da pessoa é ela andar com Deus nessa terra. Pode ser um ótimo profissional? Pode. Mas se ela for um profissional e for uma pessoa que caminha com o Senhor Jesus, cara, ela viveu o máximo que ela podia viver, entendeu? Então, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar minha vida para Jesus. Eu não sei, na verdade, onde eu estaria hoje. Com certeza estaria talvez perdido no mundão, drogado, frustrado, com a vida às vezes destruída. Inclusive, eu me converti com 18 anos. E aí eu ficava me questionando, Deus, mas por que você me chamou com 18 anos? Pô, me chama mais velho um pouquinho, né? Deixa eu curtir o mundo, né? Eu ainda tinha essa ideia. E aí, um moço numa reunião de oração, um senhor já, ele falou assim, olha que coisa boa, hein? Tão novinho já buscando a Deus, né? Ele falou, eu, infelizmente, passei por 3 casamentos, fali minha empresa tantas vezes. Dá valor, viu? Aí eu entendi como uma resposta de Deus, sabe? Você vê? Deus me chamou antes de ter que sofrer, às vezes, tanta coisa, sabe? Exato, né? Então, o conselho que eu dou é esse. A vida é muito curta, daqui a pouco eu não vou estar aqui mais. Eu espero deixar esse legado de ser conhecido como alguém que pregou e andou com Deus, cara. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas, né? E aqueles que ganham almas serão como as estrelas no céu. Daniel capítulo 12. Eu espero um dia assim estar com Jesus e saber encontrar. Eu até falo nos meus vídeos, né? No final das orações eu falo o seguinte:
Irmão, se a gente não se encontrar aqui, nós vamos encontrar na glória, nós vamos ter muito tempo para conversar. Relaxa, né? Que vai dar, cara, vai dar tudo aqui nessa certo. terra, infelizmente, não dá pra gente descansar direito. Não. A gente rala o tempo todo, é rotina. Quando você vai tirar umas férias, você chega lá, você rala também. Você não relaxa, cansa até mais, volta de viagem cansado. Então, descansar no céu. Eu sempre falo lá em casa, deixa pra descansar no céu. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, tem algum questionamento que você se faz, mesmo sendo um homem de Deus, que normalmente você responde. Eu vou te falar uma coisa dúvidas, que já me fez pensar muito e não cheguei numa coisa lógica, humanamente falando, né? E as pessoas que nunca ouviram sobre Jesus? Eu sempre me pergunto isso também. Porque a Bíblia diz que é só por Jesus que a gente pode ser salvo. E, inclusive, tem um livro que chama O Fator Melquisedeque, que ele mostra como Deus apresenta Jesus nas diferentes culturas que nunca ouviram falar do Evangelho. E aí ele conta que ele foi numa tribo e chegou lá e todo ano eles entendiam que a sujeira deles, as maldades deles, caíam sobre o animal. E aí eles tinham que matar aquele animal, sabe? E aquilo foi um prato cheio para um missionário já chegar e só falar, gente, vocês estão representando aqui Jesus, cara. E vocês não sabem, sabe? E é lógico que tem muitos casos, hoje em dia muitos muçulmanos têm se convertido sem ninguém pregar. Tendo sonhos com Jesus. E Jesus se apresenta para a pessoa, depois ela vai conhecer da Bíblia, da palavra, sabe? Só que mesmo assim eu sempre me questionei, falei, nossa, mas tem gente que às vezes nunca ouviu, porque a gente sempre usa aquele argumento, nós pregadores, né? A gente sempre usa esse argumento. Não, uma hora a pessoa vai ter oportunidade. A Coreia do Norte, por exemplo, que é proibido, né? E aí? É lógico, tem os irmãozinhos que jogam um balãozinho lá e com versículo da Bíblia e tal, mas até mesmo no Brasil, cara. Eu ouvi o Evangelho com 18 anos. Eu nunca tinha ouvido. Com 18 anos eu nunca tinha ouvido. Nós vivemos num país considerado cristão, um dos maiores países cristãos do mundo, né? Então eu sempre questionei isso. A Bíblia dá a entender que as pessoas serão julgadas pela consciência, pelo bem ou mal que fizeram. Mas tudo indica, e tem muitos pregadores que dizem, não, sem Jesus não tem como. Certo? Sem Jesus não existe salvação. E aí eu penso, será que Deus mandaria uma pessoa para o inferno sem a chance de se arrepender? Então, esse é um questionamento. Tem coisas que a gente não vai saber aqui nessa terra, né? Com certeza. O nosso papel, se alguém souber, responda aí nos comentários. E para terminar, pastor, eu gostaria que você fizesse assim como... Tem mais alguma coisa que queira falar ou não? Então já curte o vídeo agora e já, né, compartilha ele, porque vai ser legal. Foi um papo muito legal, muito revelador. E o final, eu gostaria que você fizesse uma oração para a pessoa que está assistindo esse vídeo. A gente não sabe onde ela está assistindo, quando, porque esse vídeo vai ficar para sempre aí na internet. Pode estar passando um momento difícil, pode estar passando um momento de dificuldade, de dúvidas. Então fala com essa pessoa, para aquela câmera lá. Fica à vontade para encerrar. Tá bom. Então vamos orar, né? E não importa, como nós falamos o tempo todo aqui, não importa como está a sua vida, não importa se você tem religião ou não, se você já buscou a Deus alguma vez ou não na sua vida, né? O importante é que Deus se revelou já até a nós na pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, tudo que Deus foi revelado em Jesus. Deus, e o próprio Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou para os discípulos, olha, faz o seguinte, passa ali em Samaria e vai ter um moço lá com um jumentinho. Pede para ele emprestar esse jumento, porque eu vou entrar em Jerusalém nesse jumentinho. E aí foi Tiago e João lá. Eles chegaram lá, os samaritanos falaram, o quê? Ele vai para Jerusalém? Não vamos emprestar, não. Por quê? Os samaritanos com os judeus tinham uma rixa. Os samaritanos achavam que era na terra deles que se adorava a Deus, e não lá em Jerusalém. Então não quiseram emprestar. E eles voltaram indignados, né? E eles falaram, Jesus, nós podemos mandar fogo na cabeça desse povo e consumir eles tudo? Eu acho que de tanto ver o sobrenatural de Deus no ministério, tantas coisas. Até a Bíblia fala de Elias. Deus usou ele e mandou fogo mesmo, sabe? Na cabeça e matou os caras. E Jesus falou para eles o seguinte, para eles, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês têm um Espírito Santo, cara. E vocês não sabem que eu vim para salvar, não vim para condenar ninguém. Então, até mesmo os inimigos que não recebiam Jesus, Jesus demonstrava compaixão, cara.
Quanto mais, né, a pessoa que às vezes até que deseja estar perto de Deus, né? Então você que deseja estar perto do Senhor, é só você abrir seu coração. A Bíblia diz lá em Romanos 10, você vê que eu prego o tempo todo, né, cara? Mas é assim mesmo. Ai, cara, eu não consigo. Minha esposa fala, ela acha que eu falo demais às vezes. Mas isso eu tenho que te falar. É o seguinte, Romanos 10, o versículo 9 e 10 diz assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Porque a salvação não é pelas obras, pelas coisas boas que você faz, pelas quantidades de cesta básica que você deu, quantas instituições de caridade você ajudou. Não. A salvação é pela fé em Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se você orar comigo agora, você pode ser salvo, tá bom? Sem depender de igreja, sem depender de um pastor aí, não. O seu coração, não importa se você está no leito de hospital, onde quer que seja, Jesus ele vai te salvar e agora. E a sua vida vai mudar para sempre. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, Deus. Pai, muito obrigado por este podcast, por essa conversa que nós tivemos. Muito obrigado pela vida do Rogério, da sua equipe. Senhor, nós aprendemos tanto aqui, Pai. Falamos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. E neste momento, Pai, eu apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já sonhou com ela antes mesmo que ela nascesse. A tua palavra diz que o Senhor já nos conhecia profundamente. E eu creio, Pai, que essa pessoa não chegou até aqui à toa. Eu creio que o Senhor quer salvar essa vida. Eu creio que o Senhor quer estar com ela para sempre. E por isso eu te peço, Pai, perdoa os pecados. Oh, meu Deus, que essa pessoa tenha uma fé inabalável, Senhor. Que ela consiga crer. Essa pessoa que está desviada agora, que se afastou dos caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz ela de volta para a tua presença. Senhor, nós não estamos aqui falando do nosso nome, falando para se engrandecer, não. Nós estamos falando do nome de Jesus, que é poderoso. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor mudou minha vida. O Senhor tem mudado a vida aqui de todos aqui presentes. Pai, eu te peço, completa essa obra, Deus. Na minha vida, na vida do Rogério, da sua equipe. Mas também, Pai, faz a obra na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. Perdoa os pecados. Escreve o nome dela no livro da vida. E que ela possa, Pai, viver a vida e a abundância que o Senhor já preparou para ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se a pessoa falou com fé, se ela orou de coração, você está salvo, meu irmão. Não é por sentimentos, você não precisa depender de nada. É pela fé que a pessoa é salva. Amém. Amém. Até mais, gente. Glória.